Então, novamente, bom dia a todos. Vamos dar já, antes da ordem do dia, vamos já fazer este ponto e depois proponho a alteração da ordem do dia para o senhor não estar aqui assim. Não, isso é da mesa do Presidente. Está bem, ok. Então vamos dar início aos trabalhos e temos para audição o Sr. Presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica, da Ordem dos Médicos, a requerimento do PSD para prestar esclarecimentos sobre emergência médica. Sr. Presidente, agradecemos muito a disponibilidade e eu daria já início. Tem a grelha dos tempos aqui que os dois nos vamos seguir, tem aqui também para poder ter mais facilidade para o nome dos senhores deputados que possam fazer a intervenção e, portanto, havendo condições para iniciarmos, eu dava a palavra ao grupo parlamentar requerente do PSD, por favor, e, portanto, tem a palavra o senhor deputado Miguel Guimarães. Faz favor, senhor deputado. Muito bom dia, senhora Presidente. Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito bom dia, Dr. Nelson Pereira, que é uma referência nacional na área da urgência e emergência médica e que hoje está aqui connosco e eu agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o ter aqui a sua presença para nos poder elucidar sobre algumas questões que eu acho que são importantes. Eu gostava de começar por dizer que, relativamente à questão da emergência médica pré-hospitalar e do INEM, do Instituto Nacional de Emergência, muito tem sido dito e muito tem sido falado nos últimos tempos sobre esta matéria, nomeadamente naquilo que diz respeito à questão do capital humano, em que há dificuldades relativamente às pessoas que compõem o Instituto Nacional de Emergência e o apoio que têm para prestarem emergência em tempo clinicamente aceitável para os nossos doentes. Estamos a falar de uma área que é uma área específica, é uma área que salva vidas, ou eventualmente não salva vidas se a resposta não for em tempo adequado. Têm sido também levantadas várias questões relativamente à questão da formação e a capacitação do próprio sistema, mas também daquilo que tem a ver com o financiamento do INEM, por um lado, diretamente, e ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de assistir, de facto, existem grandes dificuldades de financiamento para várias áreas do INEM, mas também das estruturas de apoio, por exemplo, na questão dos bombeiros, que muitas vezes são os primeiros a chegar ao local em situações de emergência e que não têm, muitas vezes, aquilo que são os equipamentos, nomeadamente em termos de carros, em termos de ambulâncias, que lhes permitam fazer aquilo que devem fazer rapidamente. Obviamente que a questão dos equipamentos e meios tem ocupado muito aquilo que é o espaço mediático. A questão, obviamente, também do CODU, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, tem também existido algumas dificuldades e, obviamente, também naquilo que diz respeito ao apoio dos próprios serviços de urgência à estrutura do INEM para constituir as equipas. E as questões que eu queria deixar em aberto para o Dr. Nelson Pereira a primeira questão é saber se as boas práticas que são referenciadas pela Ordem dos Médicos e aquilo que são os tempos de resposta definidos pelo próprio Instituto Nacional de Emergência Médica, se acha que estão de acordo com aquilo que são as boas práticas que, obviamente, a Ordem dos Médicos define nesta matéria. A segunda questão é que recomendações é que tem a Ordem dos Médicos para melhorar o Instituto Nacional de Emergência Médica e a emergência médica como um todo. A terceira questão tem a ver com a questão das vidas. Eu sei que esta questão não é fácil de responder, mas uma das maiores preocupações do Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, tem a ver com nós salvarmos mais vidas, nós evitarmos que morram tantas pessoas na área da emergência. E nesta perspectiva, a questão da falta de meios, a questão da falta de equipamentos tem tido um impacto grande nesta área e o que é preciso fazer. Finalmente, uma pergunta que eu sei que também é importante para o nosso convidado de hoje, que é se a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência Médica pode dar um contributo para melhorar a qualidade dos serviços que nós prestamos, quer no âmbito
do serviço de urgência, quer no âmbito do serviço de emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Dr. Nelson Pereira. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Dr. Nelson Pereira tem a palavra, neste momento, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os Srs. Deputados. Cumprimento ao Dr. Miguel Guimarães. É com gosto que aqui estou e tentarei, naturalmente, ser o mais útil possível a esta plateia que nos representa e que, portanto, tem aqui um poder específico que muito me honra poder estar na presença. Bom, vez que estamos aqui numa primeira intervenção, faria aqui uma abordagem genérica, tentando naturalmente cumprir aquilo que são os pontos que o Dr. Miguel Guimarães fez o favor de salientar. Efetivamente, o Instituto Nacional de Emergência Médica é um instituto absolutamente fulcral na vida do Serviço Nacional de Saúde, e é bom recordar que o INEM só está no Serviço Nacional de Saúde há pouco mais de um ano, e efetivamente é a charneira de tudo aquilo que se passa relativamente ao doente urgente e emergente, no âmbito daquilo que é a coordenação do Sistema Integrado de Emergência Médica. Este Sistema Integrado de Emergência Médica é extremamente complexo. Estamos a falar da relação entre as instituições prestadoras de cuidados de saúde, da rede de urgência e emergência, que tem, como nós sabemos, fragilidades que têm vindo ao de cima nos últimos tempos de forma sensível, e o INEM e a emergência médica em geral são, de facto, o garante, ou têm que ser o garante, que efetivamente qualquer um de nós, perante uma situação de doença aguda ou acidente grave, tem a possibilidade de ter acesso às melhores práticas, como dizia o Sr. Deputado, e possibilidade de aceder à maior probabilidade possível de se salvar, de não perder a sua vida e de, no caso de sobreviver, ter a melhor qualidade de vida possível. Efetivamente, temos bem consciência hoje que o Instituto Nacional de Emergência Médica tem também, ele próprio, muitas fragilidades. As fragilidades que são estruturais, que têm que ver também, apesar de tudo, com uma certa juventude do próprio Instituto. Não é demais recordar que há 20 anos atrás, por ocasião do Euro 2004, se criaram as primeiras ambulâncias profissionalizadas no Instituto Nacional de Emergência Médica. E isto comparando com países que têm equipas profissionalizadas já há décadas. E, portanto, isto não explica tudo, naturalmente, mas pode explicar algum do atraso que vivemos. E esse atraso é cada vez maior, infelizmente, porque a evolução das organizações e dos sistemas e da medicina em geral é cada vez mais exponencial. E, portanto, de alguma forma, recuperamos na fase inicial deste boom da emergência médica alguma coisa, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando eventualmente mais distantes daquilo que é a situação ideal do ponto de vista dessas boas práticas. As dificuldades ao nível dos recursos humanos e dos equipamentos são públicas e notórias. De facto, diria que provavelmente, por estranho que possa eventualmente parecer a alguns dos senhores deputados, eu diria que o topo da pirâmide do ponto de vista dos recursos humanos é provavelmente a maior fragilidade do INEM neste momento, ou seja, os médicos. Nós temos um sistema de emergência médica coordenado pelo INEM, que tem 44 meios medicalizados terrestres, que tem 4 helicópteros, que tem 4 CODU, que gera mais de 4.000 chamadas de emergência por dia, e o quadro do INEM tem pouco mais do que 20 médicos. E esse é um dos grandes problemas são pouco mais de 20 médicos que estão no quadro do INEM. E, portanto, o INEM vive, de facto, de recursos que não são próprios, com uma grande incapacidade de fixar médicos com qualidade, e estamos habituados nos últimos tempos a ouvir falar muito da pouca capacidade de atração e fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, e o INEM é talvez o ex-libris dessa situação. E, para embrincar-nos desde já, porque o tempo se aproxima do fim desta primeira intervenção, naquilo que foi o último toque do Sr. Deputado Miguel Guimarães, que tem a ver com a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência. Isto é a única possibilidade que nós temos de ter aqui um game changer relativamente a esta situação. Portanto, nós precisamos efetivamente que a especialidade de Medicina de Urgência e Emergência seja criada para que
médicos possam, de facto, dedicar-se a esta área crítica do sistema de saúde, do socorro, mas que o possam fazer com qualidade, numa lógica de partilha até de recursos entre a rede de urgência hospitalar e a rede de emergência pré-hospitalar, de forma a que, efetivamente, os médicos possam desenvolver toda a sua atividade, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista técnico, garantindo exatamente a qualidade que se espera. E, portanto, se tivesse que eleger uma medida única, que obviamente não resolverá tudo, mas se tivesse que eleger a mais importante, esta seria, de todas, a que eu consideraria mais importante, e peço desculpa pelos 25 segundos que me atrasei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me à parte, lá em casa teria uma filha muito feliz se essa especialidade já estivesse criada. Acho que muitos de nós temos exemplos desses, porque Muito obrigada pelo seu contributo e pela sua forma assertiva também. Queria agora, então, passo a palavra ao grupo parlamentar do PS e, portanto, tenho a indicação que será a senhora deputada Sofia Andrade a fazer a intervenção. Senhora deputada, por favor. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Nelson Pereira, quero, em nome do Partido Socialista, saudar a sua presença e agradecer a sua presença nesta audição. E, desde logo, realçar que as questões que estão relacionadas com a emergência médica e a prestação de socorro são uma preocupação para todos nós e, portanto, merecem toda a nossa atenção, mas, mais que isso, merecem a nossa intervenção no sentido de melhorarmos continuamente as condições e a qualidade do apoio que prestamos diariamente às nossas populações. Dito isto, e porque a matéria em apreço é a emergência médica, a primeira questão que lhe quero colocar, e que já foi falando, tem precisamente a ver com o CIEM. Nós sabemos que ele se organiza na interação de várias estruturas, se organiza num funcionamento que se pretende que seja em rede e que é esta lógica de funcionamento que permite uma certa complementariedade de respostas. E, por isso, pergunto-lhe que avaliação é que faz deste sistema integrado de uma forma mais orgânica ou mais estrutural, de que forma é que vê esta correlação entre as diversas estruturas para que seja dada a resposta às populações. Voltando novamente o foco para a emergência médica, nós sabemos que 85% do socorro é prestado por parceiros que integram o CIEM, nomeadamente Bombeiros e Cruz Vermelha. E também aqui sabemos que persistem algumas reclamações, sobretudo no que diz respeito à formação que é dada, nomeadamente aos bombeiros ou aos técnicos da Cruz Vermelha, até porque a formação é bastante diferenciada daquela que tem um TEP. E pergunto-lhe, por isso, que avaliação que faz também desta necessidade numa primeira fase, do tipo de formação que é prestada a estes profissionais e depois a necessidade de ser mais diferenciada. Voltando a falar de emergência médica e o encaminhamento das pessoas para as urgências dos hospitais, há uma questão que nos parece absolutamente fundamental e tem que ver com o número de episódios que são registados na urgência. Aliás, nós, de acordo com um estudo publicado em 2022, em Portugal verificamos 67 episódios de urgência por cada 100 habitantes, e sendo que a média dos países da OCDE é de 27. E, recordando, aliás, uma entrevista dada pelo Dr. Nelson Pereira em dezembro de 2023, nós temos cerca de 6 milhões de episódios de urgência por ano e dizia-nos que devíamos diminuir este número no mínimo para 1/3. Portanto, temos 2 milhões de episódios que, efetivamente, não são verdadeiras urgências e que temos que ter alguma intervenção a esse respeito. E por isso as questões que lhe quero colocar são duas. Uma primeira questão sobre um programa piloto que foi lançado pela Direção Executiva do SNS, ainda sob a alçada do Dr. Fernando Araújo, o programa Ligantes e Salve Vidas. Foi lançado, como disse, um programa piloto no ACES de Póvoa de Varzim e Vila de Conde e com o Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Portanto, o programa de orientação das chamadas que nos primeiros 6 meses do ano se revelou números bastante positivos, sendo que mais de 16 mil consultas foram efetuadas nos cuidados primários após esta orientação do Serviço Nacional de Saúde, do SNS 24, aliás, e, portanto, dada estes bons números que foram apresentados, o programa vai ser, enfim, replicado em outros locais. E pergunto-lhe, por isso, se revê também neste projeto uma mais-valia para tentar melhorar o propósito de reservar as urgências para episódios realmente urgentes.
E depois, pegando numa questão que também já foi falada, a criação da especialidade da medicina de urgência, que, enfim, foram iniciados os trabalhos, ou foi apresentada a proposta em 2019, mas que foi chumbada pela Assembleia dos Representantes da Ordem dos Médicos. Aliás, na altura em que esta proposta foi chumbada, o bastonário da Ordem dos Médicos e agora o deputado do PSD afirmou que, tendo em conta este chumbo, acharam que efetivamente não era o momento para a criação da especialidade, que o momento não seria oportuno e, portanto, o processo estaria fechado naquele momento. O Dr. Nelson foi, à data, uma das vozes que lamentou esta decisão, aliás, disse que havia aqui algum corporativismo na decisão, que o doente não estaria no centro da decisão e que se tinha perdido, efetivamente, uma oportunidade única de mudar o paradigma nacional. E, portanto, tendo em conta a sua vasta experiência neste campo da emergência médica, volto-lhe a perguntar, até para que nos possa dar aqui uma resenha mais completa, quais são os principais ganhos que a criação desta especialidade pode trazer para o SNS, até porque, tendo em conta o chumbo naquele momento da proposta, não significa o final da possibilidade da criação futura desta carreira. Portanto, gostaria de que desenvolvesse um bocadinho mais este assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Dr. Nelson Pereira tem agora a palavra e tem também 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sofia Andrade. Desculpe, é que eu ainda sou caloira. Desculpe. Peço desculpa, porque a sua resposta é em bloco. Mil desculpas. Peço desculpa. Então passo a palavra ao grupo parlamentar do Chega e creio que vai então usar da palavra a senhora deputada Felicidade Vital. Tenho boa indicação. Senhora Muito deputada, obrigada. por favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e um cumprimento especial ao Dr. Nelson Pereira pela disponibilidade de estar aqui hoje connosco. Todos nós sabemos que a emergência pré-hospitalar envolve todo o tipo de assistência realizada fora do âmbito hospitalar e que visa garantir uma resposta adequada a uma situação de emergência. Nos últimos tempos, a comunicação social tem marcado esses tempos por grandes tumultos em torno da falta de recursos humanos e da evidente degradação dos meios materiais do INEM, com forte comprometimento da prestação de socorro, da emergência às populações. A nossa primeira pergunta, que já respondeu em parte, mas gostaríamos que especificasse um pouco mais, tem a ver com o que pensa do atual estado de emergência pré-hospitalar no nosso país. Portanto, é uma pergunta mais genérica e que gostaríamos que acrescentasse um pouco mais ao que já disse. Também, num recente comunicado, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar fez um levantamento da taxa de inoperacionalidade das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica. Foi feito para o mês de maio e onde se verifica um resultado que nos preocupa muito, que mais de metade têm períodos de inoperacionalidade elevados. Além disso, esta inoperacionalidade tem-se vindo a agravar de forma acentuada desde o ano passado. E nós temos aqui uma lista com a percentagem de inoperacionalidade destas ambulâncias no país inteiro e apenas citando alguns casos, temos Coimbra 3 com 98% do tempo, Viseu 3 com 100%, Lisboa 7, 90%, Lisboa 10, 81%, Lisboa 12, 97%, Lisboa 14 e 15, 98%, Sacavém 96%, Quarteira 78%. Sabendo nós também que o Algarve tem sido uma região com muitos problemas e que tende a agravar no verão com a visita do turismo que nós queremos receber da melhor forma. Assim, neste sentido, gostaríamos de lhe perguntar de que forma impactam no acesso das populações a cuidados de emergência médica atempados e diferenciados estes elevados níveis de inoperacionalidade. Portanto, temos ideia de como impactam, mas gostaríamos de ouvir de viva voz da sua parte.
Também em Portugal, os serviços médicos de emergência pré-hospitalar são comparativamente recentes e constituídos essencialmente por um sistema que tem como objetivo principal o acesso rápido a quem necessita de socorro, a sua pronta estabilização e subsequente transporte para a unidade de saúde mais adequada à emergência em causa. Este sistema conta principalmente com tripulantes de ambulâncias de transporte, tripulantes de ambulâncias de socorro e técnicos de emergência pré-hospitalar. Gostaríamos também que nos falasse um pouco sobre o papel destes profissionais no sistema. Os casos classificados como emergência médica estão sob a responsabilidade operacional e assistencial dos bombeiros da Cruz Vermelha Portuguesa. Isto é, são profissionais habilitados apenas para a prestação de manobras de suporte básico de vida. Ora, os cuidados em situação de emergência médica, para que sejam bem sucedidos, é fundamental a chegada atempada de meios materiais e humanos com capacidade para iniciar de forma rápida as manobras do suporte avançado de vida. O que infelizmente nem sempre tem acontecido e temos verificado também através da comunicação social, recentemente, norte a sul do país, inúmeros casos até de fatalidade, de morte, por falta de assistência médica pré-hospitalar. A nossa questão neste ponto tem a ver com o que acha de podermos caminhar para um sistema da paramedicina em Portugal. Como também referiu, temos 20 médicos, o que é manifestamente pouco, aliás, foi um dos primeiros temas da sua intervenção, e tendo o país profissionais especializados que poderiam enveredar por esta área, com formação adequada, o que é que pensa da entrada destes profissionais também nesta área? Estou a ver aqui o meu tempo está a terminar, portanto deixarei as outras perguntas para a próxima intervenção. Muito obrigada. Fico-lhe agradecida. Obrigada. Passaria então a palavra ao grupo da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Faz favor, Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia, Dr. Nelson Pereira. É um gosto, em nome da Iniciativa Liberal, apresento os cumprimentos institucionais ao Colégio de Especialidade de Emergência Médica. Eu vou fazer só aqui um pequeno introito, depois tenho aqui uma série de questões que lhe gostaria de colocar. A primeira para dizer que nós subscrevemos e apoiamos a criação da figura, da especialidade, tanto de emergentista como de urgentista. Parece-me um debate interno que é necessário fazer no seio da Ordem dos Médicos, em particular com o Colégio de Especialidade de Medicina Interna, que sempre foi aqui uma força bloqueadora. Nós temos aqui um direito e até um dever de fazer uma pressão pública para que essa situação possa ser desbloqueada e, portanto, faço essa intervenção nesse sentido, mas essa discussão tem de ser feita também no seio da Ordem dos Médicos. Depois, por outro lado, enfim, extravasando se calhar um bocadinho aquilo que seria o perímetro da Ordem dos Médicos, em vários países, sobretudo anglo-saxónicos, existe também a figura do paramédico, que é aqui um papel que tem sido crucial na resposta atempada e também no reforço da qualidade da resposta. E, portanto, o que eu também gostaria de saber é qual é a posição, se é que a Ordem dos Médicos, em particular o Colégio, tem alguma sobre a criação desta figura, que poderia ser uma forma também de complementar, não de substituir, mas de complementar aquilo que é a resposta. Depois, por outro lado, referiu que o INEM apenas tem 20 médicos, isso naturalmente é preocupante, parece-me manifestamente escasso, mas a questão da resposta médica é já quando a ambulância chega ao local e nós olhamos para o INEM e muitas vezes o problema está montante, que é o facto da ambulância não chegar a tempo ao local, ou seja, há aqui claramente um problema logístico, operacional, de gestão, que não está a tornar este processo mais expedito e portanto alguma coisa está a falhar na engrenagem, daí que isso também merece aqui alguma reflexão. Por último, neste introito, já faço as questões, os países nórdicos tipicamente são aqui o benchmark a nível europeu do ponto de vista de emergência médica, eles têm uma resposta muito expedita, muito rápida, e a pergunta que eu lhe faria, por não ser de todo especialista nesta área, era precisamente perceber se há ali alguma lição, do ponto de vista de política comparada, algo que possamos aprender e implementar aqui no nosso sistema, no nosso Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde como um todo. De resto, algumas questões um bocadinho mais específicas e muito diretas. O primeiro é,
no seu entender e na visão aqui dos médicos de emergência médica, quais são os principais fatores que neste momento estão a contribuir para os atrasos nos tempos de resposta no INEM, e pelo facto de isso degradar o estado de saúde dos pacientes e, em alguns casos, poder mesmo ditar a sua morte. Portanto, identificar aqui, eventualmente, os 3 principais, porque serão bastantes, isto é multifatorial, mas nós temos de priorizar e, portanto, identificar pelo menos os 3 principais, eu creio que poderia ser útil. Depois, mais especificamente, olhando para aquilo que são os recursos humanos para lá dos médicos, já vimos que são manifestamente escassos, do ponto de vista de formação, de equipamento, de logística e de gestão, também o que é que não está a dar resposta neste momento no INEM, do ponto de vista também de colaboração e coordenação. Uma discussão que muitas vezes tem, que me parece legítima e que faz sentido, é se o INEM deve verticalizar e, portanto, ser no fundo também um prestador, ou se a competência do INEM deveria ser mais de coordenação, de cooperação com as diversas entidades e, portanto, no fundo aqui uma torre de controle, como se fosse um aeroporto, uma torre de controle que faz o dispatch das ambulâncias e, portanto, gera todo esse processo logístico e não tem de estar a preocupar com a manutenção da frota de ambulâncias, que é o que acontece hoje em dia, ou então casos de ambulâncias que vão ao Algarve do Norte, ao Algarve entregar uma peça de manutenção para outra ambulância. Isto é um desperdício de recursos, eu creio que todos concordaremos, não haverá divisões ideológicas quanto a isto. Depois, enfim, esta pergunta é uma pergunta retórica, que é se o INEM possui recursos suficientes, e não falo apenas dos recursos humanos. Creio que isso está bem diagnosticado. E, por fim, e até não vou, estou aqui já a terminar o meu tempo, por fim, do ponto de vista de prescrição, ou seja, qual poderia ser aqui o plano de ação para nós começarmos a resolver os problemas do INEM de uma forma eficaz, sendo que eu não consideraria eficaz a tirar dinheiro para cima dos problemas, porque esse tem sido um bocadinho o nosso histórico nos últimos anos e, enfim, como é bom de se ver, resolve mal os problemas, as ineficiências continuam e, portanto, é uma solução coxa para um problema sério. Daí que a questão seja como é que resolvemos a sério, que reformas estruturais é que é necessário a sério para que o INEM comece a prestar um serviço condigno ao nível dos outros congéneres europeus. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para a próxima intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem-vindo, Dr. Nelson Pereira. Agradecemos também a sua presença. E como já várias questões que eu tinha para colocar foram colocadas, espero não repetir-me, mas gostaria de voltar a algumas delas. Nós tivemos aqui na semana passada uma audição com os sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar, onde falámos bastantes temas, mas sobretudo da absoluta falta de trabalhadores no INEM e as consequências que daí advêm. São quase 600 postos de trabalho que estão previstos e não estão ocupados, os concursos são lançados mas ficam vazios por falta da atratividade das carreiras, as taxas de inoperacionalidade que já foram aqui referidas, as novas ambulâncias que não abrem por falta de profissionais também, a demora da ativa dos meios, enfim, um leque enorme de problemas, mas em particular, além de ser uma situação dramática que é urgente reverter, esta situação ainda é muito mais dramática no caso dos médicos do INEM, o Sr. Doutor já referiu isso, porque dos 6 postos de trabalho previstos para médico assistente, e estamos a falar dos dados de 2023, apenas um posto estava ocupado e dos 43 postos previstos para médicos assistentes ou assistente graduado estavam apenas ocupados 24. O Sr. Doutor já disse que neste momento existem 20 médicos no INEM e, portanto, é essa a gravidade do problema. Para além da questão da criação da especialidade, já lá irei, na sua opinião, quais é que são os problemas que levam a que haja esta falta de profissionais e profissionais médicos no INEM? Se existe ou não existe abertura de concursos suficientes, se existe essa abertura de concursos suficientes, por que razão é que os médicos não querem integrar o INEM? E, aliás, se puder dizer, no seguimento de várias questões que já foram colocadas, quais são as consequências reais desta falta de médicos, porque obviamente percebemos que são insuficientes. Em relação à carreira de especialidade, também já foi referido, é uma questão que se fala há muitos anos e que, aliás, já foi proposta e acabou por ser chumbada pela Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, mas gostaria de aproveitar a sua presença para lhe perguntar que proposta teria que ser esta, que proposta concreta de especialidade teria que ser esta, e se a criação da nova especialidade por si só resolveria este problema,
ou não, ou seja, se resolveria o problema da fixação, o problema da atratividade da carreira e se poderia ajudar, obviamente, a combater a falta de médicos, não apenas no INEM, mas também nas urgências do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, como é que define esta carreira, quais são os termos que deve ter e se ela é suficiente ou não, e se não for suficiente, quais são as medidas adicionais que deveriam existir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Colégio de Competência de Emergência Médica, da Ordem dos Médicos. Agradecer também já o conjunto de elementos que aqui trouxe sobre a situação de emergência médica no nosso país e que a situação é de facto difícil, eu diria que é preocupante, bastante, mas a verdade é que o problema, a falta de meios, quer do ponto de vista de profissionais de saúde, quer do ponto de vista de meios, estamos a falar da frota, por parte do INEM, este é um problema que não é de hoje. Este é um facto e que já vem de há muito e recordo-me já por diversas vezes nesta comissão de termos abordado estes problemas da falta de profissionais, o problema das carreiras, dos direitos, da valorização dos próprios profissionais aqui na Assembleia da República, o problema da inoperacionalidade de um conjunto de meios e que naturalmente isso depois se traduz naturalmente na redução da capacidade de resposta por parte do INEM, aliás, de parte do INEM, por parte da emergência médica, porque aquilo que deveríamos estar a discutir era um alargamento, uma maior cobertura, para que em situação de socorro, obviamente todos sabemos que o tempo aqui é determinante e aquilo que verificamos é que tem havido de facto um retrocesso e um desinvestimento. E isso traduz-se naturalmente nesta dificuldade na fixação de profissionais no INEM. Falo dos técnicos, já fez aqui referência da falta de médicos, faltam também enfermeiros e a verdade é que isso tudo conjugado cria estas dificuldades e atrasos na resposta por parte do INEM. Portanto, a questão que gostaria de lhe colocar, eu creio que nós temos para nós que a solução para estes problemas é de facto a valorização das carreiras, será de facto a valorização dos salários, da garantia de condições de trabalho, mas gostaria de ouvir também de si como é que acha que se vai conseguir fixar profissionais de saúde no INEM. Creio que este é um dos problemas grandes com os quais estamos confrontados, porque é verdade, há concursos que são abertos e muitos deles acabam por não se conseguir contratar sequer para as vagas que vão a concurso, para além de que muitos profissionais, depois de contratados, ao fim de algum tempo, acabam por abandonar e encontrar outras soluções para as suas vidas. E, portanto, gostaria de ouvi-lo sobre esta matéria. Uma segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte, também no acompanhamento e no conhecimento que tem relativamente a estas circunstâncias. Há uns tempos para cá, com a decisão, eu vou-lhe chamar assim, do encerramento intermitente de alguns serviços de urgência no nosso país, nomeadamente de obstetrícia e de ginecologia, de pediatria. Há momentos também em que as próprias urgências gerais, determinadas unidades hospitalares fecham por determinados períodos porque já não têm capacidade e isto naturalmente introduz também aqui entropias na própria emergência médica, porque em vez de levar o doente para a unidade hospitalar mais próxima, tem que fazer uma deslocação superior e, naturalmente, há também aqui tempos e deslocações, até na própria emergência, que pode ser tardia a resposta depois por parte do Serviço de Urgências do Serviço Nacional de Saúde. A questão que eu gostaria de colocar é do conhecimento que tem, da percepção, da realidade, como é que esta decisão, de facto nós consideramos que não pode ser o caminho, mas como é que isto está também aqui
introduzir entropias também junto da emergência médica. Eram estas duas questões que gostaria de colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. E creio que nós não temos mais nenhum grupo parlamentar para fazer questões e agora sim, Sr. Presidente, o Dr. Nelson Pereira tem 25 minutos, que é o tempo para responder às questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. São, de facto, relevantes. Todas elas se encaixam nos principais problemas que temos em Portugal, no âmbito da emergência médica e da rede de urgência, porque é impossível falar de uma coisa sem falar da outra. E toco aquilo que é a questão que foi, desde logo, colocada pela Sra. Deputada Sofia Andrade, que tem a ver com o Sistema Integrado de Emergência Médica. Portanto, isto, quando algum de nós se vê confrontado com uma doença súbita ou com um acidente grave, seja em si próprio ou no seu familiar, de facto tem que haver uma resposta coordenada de todos os meios. E se não houver uma resposta coordenada, porque estamos a falar de situações em que o tempo é vital, significa que a nossa probabilidade de sobreviver diminui de forma drástica à medida que os minutos passam. Claro que a exigência que se coloca a um sistema integrado de emergência médica é muito superior àquilo que, num país desenvolvido como o nosso, do que aquilo que se coloca num país subdesenvolvido. E, portanto, nós hoje estamos num patamar de exigência relativamente àquilo que é o salvar uma vida, que é completamente diferente do que estávamos há 10, 15, 20 anos atrás. E ainda bem que assim é. Significa que nós hoje colocamos numa ocorrência individual um esforço humano, financeiro, para salvar essa vida, que é muito superior ao que se colocava há muito tempo atrás. E por isso, aquilo que se prevê, por exemplo, é que sejam precisos 15 milhões de euros ano para ter helicópteros a funcionar em todo o país para dar uma resposta atempada, nomeadamente nos sítios mais remotos. Mas depois, se me permite a expressão, isto tem que bater a cara com a careta. E, portanto, quando temos um sistema pré-hospitalar que se quer fluido e eficiente, temos depois que ter nos hospitais uma capacidade para receber estas vítimas de doença e de acidente e termos toda a capacidade para lhes providenciar os melhores cuidados. E nós não estamos neste momento, de facto, a fazer o melhor possível nem de um lado nem do outro. Nós temos uma rede de urgência que é frágil, temos uma rede de urgência que, de facto, está baseada numa lógica arcaica do contributo de médicos, muitos deles sem qualificação específica para fazer urgência. E isso é algo que nós, enquanto sociedade, aceitamos num serviço de urgência e não aceitamos em mais de lado nenhum. Nós não aceitamos que não seja um cirurgião a operar a minha hérnia se eu a tiver. Não aceitamos ir a uma consulta de neurocirurgia e não ter lá um médico especialista para fazer essa consulta. E na área da urgência, onde efetivamente os minutos contam e onde as vidas se salvam ou se perdem, nós aceitamos que quem lá esteja não tenha a qualificação adequada. E isso é um princípio básico que tem que claramente ser invertido e que naturalmente se conecta com a questão da especialidade de medicina de urgência, que abordaria de uma forma muito genérica desde já para tirar esse assunto eventualmente da frente e que tem que ver com, de facto, esta necessidade premente dessa especialidade ser aprovada. Como dizem, e bem, ela foi reprovada na Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos. Tive a oportunidade de me pronunciar publicamente nesse momento. Se tiverem a maçada de o procurar, verão que eu nunca mais me pronunciei publicamente sobre essa matéria. A minha estratégia foi candidatar-me ao Colégio da Competência de Emergência Médica, coisa que fiz, e por isso estou aqui hoje na qualidade de Presidente. O Colégio da Competência de Emergência Médica o que fez foi rever a proposta que tinha sido chumbada, elaborar uma nova, que nos parece mais sustentada, mais sólida, e já a propusemos, como bem os senhores deputados referiram também, dentro
da Ordem dos Médicos para que ela seja avaliada e, eventualmente, objeto de uma nova votação. Há algumas semanas que essa proposta está entregue ao Sr. Bastonário, Dr. Carlos Cortes, e, portanto, aguardamos serenamente que o processo normal de decisão dentro da Ordem dos Médicos possa fazer o seu curso. Penso não estar a dizer nenhuma inverdade, que efetivamente a situação hoje é diferente da que se vivia há alguns meses atrás, e tenho muita esperança que a filha do Sr. Presidente possa rapidamente poder aceder a essa especialidade. Como é que esta especialidade ajuda a mudar o paradigma? Ajuda desde logo porque qualifica as pessoas. E, portanto, nós teremos, e também diga-se em abono da verdade, que vai demorar tempo. Vai demorar os 15, 20 anos que temos de atraso relativamente àquilo que já devia ter acontecido há esse tempo atrás. Nós só teremos, efetivamente, um número significativo de especialistas formados de raiz para assegurar esta rede de urgências daqui a 15, 20 anos. Até lá vamos ter que continuar a viver com modelos complementares. O que não podemos é esperar mais tempo para dar o pontapé de saída, porque cada dia que passa é mais um dia de atraso nesta lógica. E como é que isto ajuda a resolver? Ajuda a resolver porque, desde logo, na emergência pré-hospitalar, e que é um dos temas principais que nos traz aqui hoje, porque transforma, efetivamente, aquilo que é o trabalho diário no Instituto Nacional de Emergência Médica numa carreira, coisa que hoje não é. E, portanto, tem sido muito difícil aos médicos que se dedicam a esta área específica progredir na sua carreira, porque esta não é uma área de atividade reconhecida interpares, como tal, em termos de carreira, e, portanto, rapidamente as pessoas, ao fim de algum tempo, neste exercício que é esforçado, que é penoso, naturalmente, trabalhar no ambiente pré-hospitalar é difícil, não têm, efetivamente, depois o retorno que se exigiria e, portanto, facilmente abandonam este espaço. Também é preciso dizer que ninguém faz bem pré-hospitalar se só fizer pré-hospitalar. Porque o trabalho no pré-hospitalar é um trabalho solitário e ninguém se ensina a si próprio. E, portanto, é muito importante que os médicos que trabalham no pré-hospitalar também trabalhem no hospitalar. E para isso nós precisamos de evoluir para um sistema em que esta carreira da medicina de urgência e emergência tem um ramo comum, em que os médicos possam trabalhar nos dois sítios. Para que aquilo que fazem no pré-hospitalar seja também capacitado por aquilo que eles fazem todos os dias no hospital. Isto é fácil de explicar do ponto de vista técnico. É que quando nós concentramos os doentes mais doentes no serviço de urgência, nós temos mais casuística. E quando temos médicos espalhados e técnicos, e já vou falar dos técnicos também, espalhados por toda a geografia do país, o volume de situações às quais são expostos é baixo. E alguém que fica exposto poucas vezes a determinada situação nunca fará bem esse trabalho. E, portanto, esta sinergia entre o pré-hospitalar e o hospitalar é absolutamente fundamental para nós capacitarmos o sistema e para termos um sistema moderno e eficiente. Do lado da urgência, como é que a especialidade ajuda? Bom, ajuda porque vamos pôr alguém qualificado, treinado, a ver efetivamente os doentes que entram pela porta dentro. E vamos permitir que um cirurgião que hoje está 24 horas no serviço de urgência, que tem treino específico, por exemplo, em cirurgia hepatobiliar, a fazer ressecções hepáticas, a fazer grandes cirurgias ao pâncreas, esteja a ver o pequeno corte de que há alguém que se magoou e tem uma sutura simples para fazer. E nós não queremos isso. Nós queremos estes médicos a fazer aquilo para o qual estudaram, para o qual se diferenciaram. E por isso, se tiver gente qualificada na linha da frente, que são os médicos especialistas de medicina de urgência e emergência, eu não preciso ter equipas de 5 e 6 cirurgiões em cada momento no hospital. Bastam-me 2. E se calhar mais um em casa para vir ajudar se houver uma situação mais grave. E portanto eu posso fazer recuar os especialistas das outras áreas
da cirurgia geral, da ortopedia, de outras especialidades. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha mais recursos para coisas que eu hoje não tenho esses mesmos recursos, porque os serviços de urgência são sugadores dos recursos humanos, são sugadores dos especialistas. E por isso é que é muito difícil eu ter gente suficiente nos quadros médicos dos hospitais para assegurar o serviço de urgência, porque como é uma atividade que acontece 24 sobre 24 horas, isto suga os recursos. Para garantir a atividade do internamento e da consulta, eu não preciso de tantos médicos como para assegurar o serviço de urgência. E quando ainda por cima eu estou no serviço de urgência a fazer um trabalho que não é aquele para o qual eu me treinei, para o qual eu me diferenciei, isto significa, no limite, desperdício de recursos e significa médicos descontentes com a sua vida do dia-a-dia. E, portanto, este paradigma tem que ser invertido. Não se inverte de um dia para o outro, mas tem que haver uma visão. E esta é a visão que nos levará, certamente, dentro de alguns anos, a uma melhoria significativa deste processo. Mas, como é óbvio, nem só de médicos vive o sistema de integrado de emergência médica, vive de muitos outros profissionais. Ainda não falamos hoje aqui de enfermeiros, mas é muito importante que se fale de enfermeiros. Nós temos uma rede de ambulâncias de suporte imediato de vida, que teve a sua gênese no ano de 2007, posso dizer com orgulho que estive na gênese desse projeto, porque efetivamente foi uma forma relativamente rápida de colocar profissionais diferenciados no terreno a fazer atos médicos delegados, porque efetivamente não conseguiremos nunca ter um médico em cada esquina e temos que escolher bem os profissionais que colocamos nos sítios que são necessários para, nas situações específicas em que o tempo custa mais vidas, podermos ter essa possibilidade no local, rapidamente e de forma eficiente. E, portanto, a rede de ambulâncias de suporte imediato de vida, que ainda não está sequer completa para a primeira fase, é também, e deve ser, do ponto de vista do Instituto Nacional de Emergência Médica, uma aposta. Mas, no que diz respeito à rede de suporte imediato de vida, como também diz respeito à rede de ambulâncias de emergência médica, tripuladas pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, um dos grandes problemas que o INEM tem é a capacidade de efetivamente supervisar o trabalho que se faz no dia-a-dia no terreno. Porque como o INEM é pobre do ponto de vista dos recursos, aquilo que vai acontecendo no dia-a-dia foge-lhe, escapa-lhe das mãos. E quando lhe escapa das mãos, depois temos déficits de resposta e temos dificuldades na resposta. E é isso que é preciso, de uma vez por todas, nós percebermos que é preciso capacitar o INEM, mas de uma forma muito mais significativa do que tem sido aquilo que aconteceu nos últimos anos. Nós temos um orçamento de saúde de 15,6 mil milhões. E o INEM, que está todos os dias nas nossas vidas, e todos os dias, quando vamos na estrada, passamos ambulâncias de um lado para o outro, e que gera 4 mil chamadas de emergência todos os dias, e que todos os dias salva vidas, recebe qualquer coisa como 160 milhões. Isto é histórico. Isto tem a ver com a forma como as coisas nasceram, como as coisas se desenvolveram. O sistema nasceu, em Portugal, do voluntariado. E passamos do voluntariado para o semi-profissionalizado. E estamos agora com algumas partes profissionalizadas e outras ainda voluntárias. E isto não é de um país moderno. O voluntariado faz todo sentido. O voluntariado tem um papel próprio, mas o voluntariado é algo que deve ser sempre complementar à profissionalização da emergência, porque a emergência é o cerne da resposta às situações efetivamente ameaçadoras de vida. E, portanto, é preciso de uma vez por todas decidir que é preciso fazer diferente. Isso vai precisar de coragem política, porque nós estamos também atidos ao modelo de financiamento do INEM, que sempre foi a percentagem dos seguros. E é óbvio que todos temos grande pudor em carregar mais naquilo que significa o ónus dos cidadãos, quando temos um modelo de financiamento que é por essa via que se efetiva. Bom, mas se essa via não é suficiente, diria eu, que é preciso encontrar outros modelos de financiamento. Porque, efetivamente, para fazer uma reforma profunda do Instituto Nacional de Emergência Médica, o dinheiro que hoje é investido no INEM não chega.
Isto não significa, Sr. Deputado, atirar dinheiro para o problema. Mas o problema a questão é que não é possível fazer evoluir o sistema sem capacitá-lo. E capacitá-lo significa qualificar os profissionais. Significa investir em veículos. Significa investir em resposta. Significa investir em tecnologia. Não houve modernização tecnológica no INEM nos últimos 15 anos. Nós continuamos a fazer o despacho dos meios com base na área de influência da ambulância. No ano de 2024 nós devíamos estar a fazer despacho da ambulância com base na localização da ambulância versus a localização da ocorrência. Porque assim ganha-se tempo. Mas para isto é preciso coragem. E também é preciso dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. Efetivamente é preciso um plano. Porque não adianta chutar dinheiro, como disse o Sr. Deputado muito bem, para dentro do problema. É preciso desenvolver um plano, é preciso ter uma visão, é preciso ter uma estratégia e isso vai nos permitir dimensionar o problema do ponto de vista financeiro. E a partir daí teremos, naturalmente, a capacidade de o pôr em prática. Técnicos de emergência, absolutamente fundamentais neste processo. Os primeiros técnicos, como tive a oportunidade de dizer há pouco, nasceram no dia seguinte à final do Euro 2004. Foi assim que nasceram as ambulâncias de emergência no INEM. Contratamos porque na altura eu estava no INEM, contratamos técnicos, demos o apoio ao europeu e no dia seguinte, em vez de irem para casa, foram para as ambulâncias para a rua. E isto foi o primeiro passo. O primeiro passo que levou depois à primeira estratégia de colocar desfibrilhadores dentro das ambulâncias. Nós, em 2004, já havia desfibrilhadores em todos os países do mundo nas ambulâncias, em Portugal não havia, e, portanto, foi preciso fazer isso. Os protocolos de atuação, os equipamentos com transmissão à distância, tudo isso foi planeado e foi perspectivado. Não avançou claramente à velocidade que devia. Nós devíamos estar hoje já bastante mais além, mas nós também, à boa maneira portuguesa, temos às vezes a tentação de fazer tudo e nada ao mesmo tempo. É preferível caminhar lentamente, mas seguramente, do que querer o mundo inteiro no dia seguinte, que é aquilo a que nós estamos às vezes também habituados. E nesta questão dos técnicos, também houve muito precalço neste processo, porque também quisemos o mundo inteiro de um dia para o outro. Mas esta realidade dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM encaixam depois numa realidade nacional que nos diz que, efetivamente, 85% das ocorrências não são geridas por técnicos do INEM, são geridas pela Cruz Vermelha e pelos bombeiros. E, portanto, é preciso uma estratégia de inclusão destas entidades para nós podermos, de facto, democratizar o acesso aos cuidados de emergência de qualidade. Isto não se faz de forma administrativa. Isto não se faz de um dia para o outro. Isto faz-se com um plano muito sustentado e muito de médio prazo. Porque qualquer tentativa ou qualquer iniciativa de não despejar dinheiro, mas despejar qualificações em cima dos recursos, vai colocar também em risco as pessoas. Qualquer aumento da qualificação dos profissionais, que deve existir, sou o principal defensor dessa estratégia, precisa de um modelo de acompanhamento muito próximo, que garanta que, efetivamente, o socorro que se presta é um socorro de qualidade. Porque, quando nós... E é importante, gosto sempre de salientar isto, quando colocamos um meio numa ocorrência que pouco sabe fazer, rapidamente este doente é transportado para o hospital. Quando colocamos um meio numa ocorrência que pensa que pode fazer mais do que o que efetivamente pode fazer, nós paramos o socorro. E, portanto, podemos estar a pôr em risco de facto, a probabilidade de sobrevivência, porque o doente vai chegar mais tarde ao hospital. Por isso, reforço, a estratégia tem que ser essa, tem que ser capacitar os profissionais, cada vez mais democratizar o acesso,
mas tem que ser acompanhado de um programa de qualidade efetivo do que se faz, porque senão corremos o risco de ser pior a emenda que o soneto. E porquê é que os técnicos vão desaparecendo? Porque, efetivamente, há aqui um desequilíbrio entre aquilo que se espera dos técnicos e aquilo que se lhes oferece. Quanto mais qualificamos alguém, mais temos que lhe oferecer. Porque se qualificamos as pessoas, a nossa base de recrutamento vai ser cada vez mais elevada. Vamos ter pessoas licenciadas que depois, naturalmente, não aceitam estar nos locais por um valor quase insignificante quando se comparam com os outros colegas licenciados que estão nas outras áreas de atividade. O que parece faltar aqui é, de facto, uma estratégia. Ou não. Se calhar a estratégia existe, mas não há condições, ou não tem havido condições para implementar as reformas e as estratégias. Para mim, que estou hoje de fora, e que estou há 16 anos de fora do INEM, eu não sei qual é a verdade. Mas a verdade será qualquer coisa no meio destas duas. Ou falta estratégia, ou falta capacidade de execução, ou faltam as duas. Mas acho que estamos efetivamente num momento absolutamente fulcral do desenvolvimento do nosso sistema de saúde e, se não dermos este passo, vamos certamente comprometer aquilo que é o nosso legado para o futuro. Não queria deixar de falar sobre o projeto Ligantes Salve Vidas, até porque também sou parte interessada nele, colaborei no desenho desse projeto, a convite da direção executiva, e, portanto, há quem diga que eu sou o pai ou a mãe desse projeto. E, de facto, o que é que visa este projeto? Este projeto visa que as pessoas que vão ao serviço de urgência, os doentes que vão ao serviço de urgência, sejam maioritariamente referenciados. Nós não podemos viver num sistema em que qualquer pessoa pode atuar de qualquer maneira. 6 milhões de episódios ano de urgência não é possível. Nenhum sistema do mundo subsiste a esta pressão. E, portanto, nós temos que introduzir regulação. Como é que se introduz regulação? Garantindo que as pessoas que vão ao serviço de urgência estão referenciadas. Estão referenciadas pelo INEM em situação de emergência, estão referenciadas pelo SNS 24 em caso de doença aguda não emergente, estão referenciados pelos cuidados de saúde primários a partir do seu médico de família. Isto é um projeto que, apesar dos bons resultados, que eu sublinho, efetivamente houve bons resultados, é um projeto que tem o impacto salvador da pátria no imediato? Não. Mas é um projeto que regula. A partir do momento em que nós passamos, como passamos na Póvoa Vila do Conde, de 30% de doentes referenciados para mais de 90% de doentes referenciados, nós passamos a poder intervir na referenciação. E se de facto o INEM estiver como está, a levar mais doentes para o serviço de urgência do que o que devia, porque há muitos doentes que de facto são transportados de ambulância que não deviam e que também faz com que, de facto, depois os recursos disponíveis, as ambulâncias disponíveis, sejam menos do que aquelas que são necessárias. Se nós depois tivermos essa referenciação efetiva, nós podemos intervir junto do INEM, nós podemos melhorar os algoritmos do INEM, nós podemos melhorar a forma como o INEM se relaciona com as urgências. E também podemos melhorar a forma como o SNS 24 tria os doentes, rever os algoritmos, esse processo também está em curso, e podemos melhorar a performance do sistema. Se não houver esta referenciação, eu não tenho que dialogar com 3 entidades, Cuidados de Saúde Primários, INEM e SNS 24, eu tenho que dialogar com 10 milhões de pessoas, que são os nossos cidadãos. E isto é muito mais difícil, como imagina. Portanto, a base fundamental deste projeto é a referenciação mandatória dos doentes, que é, hoje falou-se dos países nórdicos, que é aquilo que acontece efetivamente nestes países nórdicos. Ninguém vai a um serviço de urgência sem uma referenciação. Para isso é preciso que haja respostas efetivas, para isso é preciso que haja uma confiança no sistema. É difícil? É. Mas é preciso ter uma visão. Nós não podemos trabalhar no dia-a-dia sem uma visão, porque senão vamos estar totalmente absorvidos pelo nosso trabalho, saímos de manhã todos os dias, chegamos à noite cansados e não fizemos nada a não ser tirar água para fora do barco que está a afundar. Nós precisamos ter uma visão. E sem uma visão nós não conseguimos ter um caminho. E, portanto, esta é, do ponto de vista da resposta da urgência, do meu ponto de vista, a visão.
penso que cobri a maior parte das questões, também só me faltam 27 segundos, e, portanto, diria que, para terminar, que efetivamente é preciso uma mudança radical na forma como olhamos para a emergência médica, é preciso investir na emergência médica, mas investir significa investir numa estratégia, volto a repetir, e não colocar mais dinheiro. O dinheiro será necessário, mas o dinheiro tem que corporizar aquilo que é uma estratégia. E a estratégia tem que passar naturalmente pela modernização tecnológica, pela inclusão dos parceiros nesta lógica de socorro, pela qualificação dos profissionais, significa naturalmente dar-lhes mais competências, melhores carreiras, e isso é verdade para os técnicos, é verdade para os enfermeiros e é muito verdade para os médicos, e peço desculpa porque como médico acabo sempre por regressar a esse porto seguro que é a lógica do médico no centro do sistema de saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Nelson Pereira. Passaríamos então para a segunda ronda, em que cada deputado tem 1 minuto. Peço-vos o favor de procurarem cumprir o tempo. Bem sei que é pouco, é 1 minuto cada deputado, e depois o Sr. Presidente, Dr. Nelson Pereira, terá o somatório de 1 minuto multiplicado pelo número de intervenções. Então passaria já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Dr. Nelson Pereira, pelos esclarecimentos que nos prestou aqui hoje. Eu queria deixar aqui 2 coisas que eu acho que são fundamentais, para além de tudo o que já foi dito, a criação da especialidade, etc., que é, numa grande parte dos casos, quem chega aos casos de emergência pré-hospitalar são os bombeiros. Em Portugal e, se calhar, no resto do mundo. Nós não temos médicos suficientes para estar em todo lado. Nós não temos enfermeiros suficientes para estar em todo lado. Não deveriam os enfermeiros ter mais formação não deveriam os bombeiros ter mais formação nesta área, porque muitas vezes têm que fazer a estabilização de um doente até que chegue uma equipa mais diferenciada? Esta é uma questão que eu deixava em aberto. A segunda questão, obviamente que nós falamos dos técnicos de emergência, dos enfermeiros, etc. Nós, para além de ouvirmos a Ordem dos Médicos, já ouvimos os técnicos de emergência e vamos também ouvir, já fizemos também esse pedido, a própria Ordem dos Enfermeiros. Finalmente, gostava de deixar, e que estou mesmo no meu minuto, que é possível, enquanto não existe a tal especialidade de medicina de urgência e emergência, melhorar as questões relacionadas com a formação de quem faz urgência e de quem faz emergência médica. É uma questão que eu também deixo aqui ao Dr. Nelson Pereira. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então ao grupo parlamentar do PS e penso que irá continuar a intervir a Sra. Deputada Sofia Andrade. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer todas as informações e todos os esclarecimentos que nos foram apresentados pelo Dr. Nelson, em representação como Presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica, e dizer que, enfim, nós reconhecemos todas as dificuldades que persistem no terreno. Sabemos que existe esta constante necessidade de diariamente investir nos nossos técnicos, capacitar o INEM para poder dar cada vez melhor resposta às nossas populações, mas permita-me dizer-lhe que fomos ouvindo aqui de algumas bancadas o habitual discurso do caos, do catastrofismo, aquela narrativa do está tudo mal e, portanto, perante isto, permita-me saudar todos os profissionais de saúde, porque acho que esse reconhecimento também lhes deve ser feito, também lhes é devido, porque apesar de todas as dificuldades com que se deparam no seu dia-a-dia, conseguem prestar o melhor socorro possível às populações e, portanto, acho que esse reconhecimento aos médicos, enfermeiros, técnicos, também lhes deve ser prestado. E dizer que, enfim, parece-nos que, efetivamente, a criação da especialidade de medicina de urgência é um fator absolutamente fundamental, um instrumento importante para que possamos mudar este paradigma nos cuidados de saúde urgentes e, portanto, saudamos também aquilo que tem sido a intervenção de Vossa Excelência pela apresentação de um novo
programa para que esta especialidade possa ser concretizada. E termino mesmo, Sra. Presidente, dizendo que falou-nos que era preciso um modelo de acompanhamento muito próximo de todas estas questões associadas ao socorro e à emergência. Ora, supostamente esse acompanhamento deveria de ser feito por todos os parceiros do CIEM, sendo naturalmente orientados pelo INEM. E pergunto-lhe, por isso, se acha que é importante reavaliar toda esta rede do funcionamento, quer do CIEM, do INEM já percebemos que sim, mas se acha importante mudarmos este paradigma também da rede. Muito obrigada. Muito obrigada. Grupo Parlamentar do Chega e penso que será a Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer ao Dr. Nelson Pereira, que de facto respondeu a todas as questões, algumas até que eu tinha aqui para colocar e que nem coloquei porque já estão respondidas. Deixar apenas uma nota que tem a ver com o plano estratégico e com os objetivos, porque de facto ele tem que existir e tão ou mais importante do que existir, tem que ser comunicado aos portugueses, porque de facto os portugueses têm a noção de que apenas reagimos aos problemas, que atiramos dinheiro sobre como já foi aqui também referido, sobre os problemas e não tem a noção de que existe ou que não existe esse tal plano estratégico e esses tais objetivos. E depois apenas uma pequena pergunta, como referiu a direção executiva, gostaria de ouvir só uma pequena referência sua, uma pequena opinião sobre a existência da direção executiva versus Ministério da Saúde. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais deputados, não temos mais questões. Sr. Presidente, Dr. Nelson Pereira tem 3 minutos com uma pequena tolerância que também dei aos senhores deputados. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela questão do Sr. Deputado Miguel Guimarães, relativamente aos bombeiros, claro que sim. A base da pirâmide são os bombeiros. E, portanto, a formação tem que ser cada vez mais e melhor. Nenhuma dúvida sobre isso. E essa capacitação tem que arrancar tão depressa quanto possível. Mas é importante, e enquanto médico, tenho que fazer esta ressalva. Em cada uma das patologias existe uma cadeia de sobrevivência. E essa cadeia de sobrevivência tem vários elos, desde os menos diferenciados aos mais diferenciados. E é importante que esses elos estejam bem identificados e que não haja tentação de saltar elos, porque se saltarmos elos, fica o caldo entornado. E, portanto, nós temos que efetivamente qualificar as pessoas, os agentes que estão no terreno, mas essa qualificação tem que haver garantias de que ela é efetiva em toda a base de suporte desta pirâmide. Porque o pior que podíamos fazer era conferir administrativamente competências que, de facto, tecnicamente não fossem sólidas. E, portanto, a capacitação é absolutamente fundamental, a forma como o fazemos tem que ser bem estruturada e bem garantida para, no fim, termos garantia da qualidade dos cuidados prestados. E isso tem que ver também um bocadinho com a pergunta sobre o modelo de acompanhamento e o papel do INEM. Efetivamente, onde reside a capacidade de tecnicamente supervisar estas matérias tão importantes de emergência médica? No Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, aqui o papel do INEM, que é onde reside, embora de forma pobre, como já hoje aqui assumi, é no INEM que reside essa capacidade. E, portanto, o modelo de acompanhamento tem que estar sediado no INEM, mas tem naturalmente que contar com todos os outros parceiros para ser efetivo, numa lógica de complementaridade e de relação salutar entre todas as partes. Direção Executiva versus Ministério da Saúde são coisas completamente diferentes. No terreno, e independentemente das questões mais políticas sobre o conceito em si, no terreno sempre, repito, sempre se fez sentir a necessidade de coordenação operacional que não existia de forma efetiva. Isto é desde que eu me conheço como médico. Ok? E, portanto, se dúvidas houvesse, a pandemia veio-nos trazer isso. A pandemia veio-nos mostrar que não havia essa coordenação.
andamos uns para cada lado. A fazer bem, é verdade, mas uns para cada lado. E, portanto, a existência de um órgão coordenador operacional da atividade da saúde em geral e da emergência em particular é absolutamente fundamental. Se é esta direção executiva, com este diretor executivo, com exatamente estes poderes, mais para a esquerda ou mais para a direita, não serei a pessoa ideal para o dizer, terei naturalmente a minha opinião, mas vou poupar os seus deputados à minha opinião. Mas, do ponto de vista da existência dela, estou totalmente convencido que é o caminho. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada pela lição. Obrigada. Creio que saímos daqui todos também mais conscientes da sua opinião no que toca a este tema. E por isso quero também, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade e desejar-lhe um resto de um bom dia. Eu acompanho e depois vamos retomar os trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.